Olá, bora conversar sobre as canetas emagrecedoras? Bom, meu nome é Luciana Aragão, sou nutricionista, atendo pessoas com transtornos alimentares, obesidade e também pesquiso sobre as controvérsias midiáticas acerca das canetas emagrecedoras. Como eu já me posicionei por aqui, também no meio acadêmico, o problema não é a gente fazer uso de medicamentos, e sim a banalização, seja de qualquer medicamento. A gente vê isso não apenas na obesidade, mas também, por exemplo, nas questões psiquiátricas. Recentemente, todo mundo tomava aquele remedinho que para ter mais disposição para estudar, para estar mais alerta, para render mais, para ter mais produtividade. E a gente observa isso, lógico, no emagrecimento, lógico, na sociedade que a gente vive, mas que isso sim traz muito adoecimento e agora em largas escalas, já que todo mundo está fazendo uso das terapias de GLP-1, ou seja, dos medicamentos que são conhecidos como as canetas emagrecedoras. Qual o problema dessa banalização? Quando a gente tem a liberação de algum medicamento, ele é estudado para uma determinada população, são avaliados os efeitos adversos, as consequências. Quando pessoas que não têm a determinada condição para fazer uso desse medicamento fazem, a gente passa a experimentar efeitos que não são conhecidos. O que a gente vê é um adoecimento ainda maior de pessoas que já tinham determinado comprometimento, especialmente da parte mental, quando a gente fala de transtornos alimentares ou até mesmo de um comer transtornado, em quem tem essa maior preocupação com o corpo, com a comida. Então a gente tem observado um adoecimento ainda maior dessas pessoas por acharem que podem se utilizar dessas canetas emagrecedoras, das terapias de GLP-1, para perder aqueles quilinhos que elas julgam serem necessários. O que a gente sempre conversa é que a linha de peso ela não tem fim, porque a insatisfação ela sempre vai andar um pouquinho mais para frente. Então, eu uso medicamento para perder X quilos, eu vou andando, e isso é um caminho que acaba sendo, infelizmente, muito perigoso. Então, e que isso vai gerando comprometimentos para a saúde para além dos efeitos adversos, gerando até a desnutrição, risco à vida, e indo muito além da magreza, né? A gente está falando sobre viver ou morrer. A gente entra numa seara muito mais perigosa. E para além disso, gera um grande problema que é o afastamento de pessoas que têm indicação para o uso dessa terapia do tratamento. Por quê? Porque ele está banalizado e até mesmo uma cobrança assim: você não emagrece? Pô, tem GLP-1, porque né, é só você ter foco, força e fé e você consegue. Gente, se alguém tivesse a cura, se alguém tivesse a solução, essa pessoa estaria mais rica que as farmacêuticas de GLP-1. Não existe. Não, o que existe hoje é um tratamento, os tratamentos vão avançando e podem sim ter esses efeitos colaterais. E enquanto questões crônicas, a gente pode ter o reganho de peso. E o reganho de peso acontece principalmente quando a gente não faz o uso adequado das terapias de GLP-1. E o que é o uso adequado das terapias de GLP-1? É a gente fazer a utilização dessa medicação para ajudar o engajamento da mudança de comportamento, para que a gente consiga estabelecer mudanças de comportamento que não estão conseguindo se consolidar. E aí a gente pode se valer dessa estratégia que são as terapias de GLP-1. E isso tem que ser decidido muito caso a caso, porque emagrecer vai muito além de perder peso, né? Uma questão complexa que envolve muito mais coisa. Em relação ao reganho, a gente cada vez mais observa estudos dizendo que a gente sim vai ter reganho e cada vez mais rápido, porque a gente tem usado, né, de qualquer forma, sem pensar em acompanhamento nutricional, endocrinológico, um acompanhamento psicológico, aquele acompanhamento multidisciplinar que a gente precisa para tratar questões como a obesidade, os transtornos alimentares. Então é por isso que a gente vê tanto o reganho. E que também outro ponto que a gente precisa observar é que a medicação não deve ser usada para chegar naquele peso que você julgou como ideal. Era para te deixar num peso saudável. E o peso saudável é muito diferente de um peso ideal, porque o peso saudável, ele é aquele que você consegue manter com atividade física, né, de forma regular, que caiba na sua rotina, e uma alimentação saudável. E uma alimentação saudável não significa uma restrição, não significa ficar sem comer, não significa não conseguir tolerar nenhuma das refeições que você faz ao longo do dia. Então, pessoas que perdem peso dessa forma tendem a ter o reganho de peso. Por isso que tudo tem que ser caso a caso. Muitas vezes eu indico o uso dessas medicações para os meus pacientes. De forma alguma eu sou contra, mas o que eu sou contra verdadeiramente
infelizmente, é a banalização desses medicamentos. E é disso que a gente precisa falar, porque as pessoas estão adoecendo e as pessoas estão morrendo cada vez mais.